Construir Novos Mundos, Territórios de Rebeldia contra o Capitalismo. Na esteira dos episódios da terceira temporada, a gente analisou múltiplas histórias e revoltas latino-americanas que também estarão presentes nessa nova temporada. Porém, a ideia é avançar em algumas áreas do debate, aprofundando a noção e o debate sobre território e colocando perspectivas de lutas específicas e separadas para reforçar alguns dos posicionamentos ou dos debates políticos que rolaram na terceira temporada da Caverna, tá? A abertura vai se dar pelo livro de Raul Beck, lançado pela editora Elefante, chamado Territórios em Rebeldia. Com a queda da União Soviética, o avanço do neoliberalismo, a gente viu uma fixação do que é chamado por Adam Curtis de hypernormalization. E no episódio anterior do podcast a gente ouviu aí o Benito Maeso trocando uma ideia sobre isso a partir dessa questão do fake. As saídas dificilmente são enxergadas e a gente se enfrenta com essa parede do fim da história, com essa parede do que seria o capitalismo. A própria capacidade de oxigenação, imaginação e criatividade das esquerdas é barrada, aqui no Brasil e na América Latina. A gente faz a conexão da discussão sobre Estado e crise da social-democracia, com Jaime Osório, para a gente chegar na discussão de como criar esses novos mundos. Como colocar a imaginação e as possibilidades para romper com esse véu colocado, para a gente aceitar e normalizar uma realidade que é cruel e esmagadora ao mesmo tempo. Se o mal-estar se tornou uma constante, a gente precisa voltar a demonstrar como é tudo e o que o sistema tem para oferecer e que, sim, há alternativas e elas são múltiplas. A gente precisa se empenhar em realmente matar esse velho que está posto e criar um novo, um novo que já está sendo, de certa forma, criado. Eu sou o Marcos Morcego, a gente vai estar aqui então trazendo esses debates, mas antes de tudo queria lembrar vocês, primeiro de tudo, de ir atrás do livro, comprar, adquirir esse livro, é um livro que eu mais recomendo, tá? É uma das indicações que eu tenho assim como primorosas e essenciais para a gente entender a esquerda latino-americana. O próprio Raul Beck esteve presente em encontros com a Teia dos Povos, fez entrevista com lideranças da Teia também, então a gente tenta fazer esse diálogo, beleza? Esse diálogo eu também coloco em pauta no texto que eu publiquei pela Clio Operária, que é uma das mídias da qual eu faço parte agora, como editor e publicista, tá? E esse texto eu discuto justamente o Estado capitalista e a violência sobre os territórios e dialoga diretamente com esse episódio que a gente está colocando aqui. Beleza? Também queria lembrar vocês de seguir em nossas outras redes sociais, seja o Insta em @morcego_marcos_, o Blue Sky em marcosmorcego.bsky.social ou no nosso canal do YouTube, na nossa Twitch, onde a gente tem outros tipos de programas e programações que você pode acompanhar a gente. Beleza? Também queria deixar aqui registrado que a gente tem desconto no site da Autonomia Literária, #Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todo e qualquer produto lá no site, beleza? Então não deixa também de acompanhar essa, beleza? E queria lembrar vocês de que vocês podem apoiar o nosso projeto para a gente conseguir dar continuidade em apoia.se/Caverna Morcego, que é nosso apoio coletivo, ou no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. É isso, vamos lá pro episódio. O próprio Raul passa por uma reorientação nos anos 70, a partir do movimento feminista, nos anos 80 com o movimento zapatista e mais recentemente com o movimento negro indígena, principalmente nas disputas que aconteciam entre o povo e governos progressistas, tá? Essa primeira parte se dá em uma entrevista que o autor dá para quem organiza o livro, beleza? O próprio autor exemplifica que junho de 2013 se torna um marco para mostrar os limites do progressismo e das esquerdas e ensinar que as coisas podem ir por outro caminho, pelas mãos de outros sujeitos. E isso é dito pelo autor olhando para o Brasil. Queria também lembrar que este roteiro, os roteiros das temporadas, então da primeira, quer dizer, a partir da segunda, da terceira e da quarta temporada, são disponibilizados no nosso Mega, no nosso Drive, beleza? Então você vai acessar o Drive, vai olhar lá em roteiros da quarta temporada e estará lá esses roteiros para quem quiser ler e ver as referências que a gente coloca, beleza? A gente cita muita coisa aqui que a gente traz exemplos nessas referências. Quando nós citávamos que existe um rastro histórico de resistência nesses grupos,
colocamos em pauta um papel mais importante do que parece. É um rompimento que vai desde a construção política, a ruptura dessas esquerdas e também desmorona o papel do indivíduo branco acadêmico ou escritor e militante. A gente está diante de outra realidade. Não só na ponta do lápis que a história se escreve, mas também na mística, na oralidade, nos rituais e nas formas de enfrentamento. Enquanto isso, a extrema-direita se articula em cima das duas únicas coisas possíveis, que para o autor nem se constituem mais como projeto, mas simplesmente como respostas a uma crise que não consegue conter, que é usar o Estado para expandir seus lucros e para manter o poder. É uma utopia, portanto, pensar que seja possível tomar o controle do Estado, porque é o Estado deles. É uma ferramenta criada pela burguesia e para servi-la. E agora que a gente passa para o que o zapatismo chama de Quarta Guerra Mundial, mas que pode ser definido em questões de um novo colonialismo. O próprio território é a disputa. O Estado continua expulsando e matando enquanto invade terras, favelas, periferias, qualquer possibilidade de expandir seu domínio e seu território. A ocupação militar nas favelas e a guerra contra os pobres em todo o continente são um modo de dominação que torna possível a expoliação. Ou seja, a gente volta para quando Rosa Luxemburgo diz que o capitalismo precisa, para manter a expansão, de zonas não capitalistas prontas para serem extraídas ao máximo. Inclusive, o Michel Louis vai expandir esse debate falando sobre uma acumulação por expoliação e não apenas a acumulação originária do capital. O que é chamado de democracia se torna um grande emaranhado de exceção, que não é exceção, né? Se torna um padrão. Violência e brutalidade com o intuito de explorar cada vez mais. É preciso, portanto, nessa esteira, como apresenta a Teia dos Povos, construir a autonomia. E ela passa por soberanias feitas para que não haja dependência do Estado, como a soberania hídrica, alimentar, energética, pedagógica, construindo autodefesa, uma política de cuidado, rede de frentes de mulheres, negros, indígenas, PCDs e LGBTs, uma aliança preta indígena popular que traga um afeto, a ancestralidade e a espiritualidade para o enfrentamento anticapitalista. À medida que avança a expoliação à extrema-direita, os povos intensificam a sua inflexão autônoma. Afinal, é a única alternativa que se coloca, principalmente com a dissolução dos espaços de trabalho. É preciso defender os territórios, a territorialização dos povos, classes, cores de pele e gênero. Essas formas de luta representam trazer para o concreto as disputas. Não dá para derrotar o capitalismo, o racismo e o patriarcado em um mundo das ideias, mas são as construções práticas, a própria praxis que pode construir outras realidades. Quando olhamos para o neoliberalismo, na sua fase atual, a gente observa a privatização de bens comuns, o aumento de empresas que degradam o meio ambiente, um novo avanço sobre terras, como pode ser visto em nível nacional, com invasão zero, e em escala global, com imperialismo, sendo a questão palestina talvez o maior exemplo de como isso acontece. A gente também vê no mundo educacional a privatização e a militarização, enquanto os trabalhos vão se tornando precarizados, sem direitos garantidos e com horários massacrantes. Há, mais uma vez, uma guerra contra os povos. Mesmo com o desenvolvimento do sistema. A gente vê uma guerra colonial para se apropriar dos bens comuns, pressupondo a aniquilação daquelas parcelas da humanidade que são obstáculo para o roubo desses bens. É o que a gente vai chamar de necrocapitalismo, que aparece como um projeto consequente da necropolítica. O capitalismo dá sequência ao colonialismo. A gente não sai do mesmo ciclo. Não apenas se assassina, decapita-se e desmembra-se para lançar partes à vista da população, como castigo e advertência. A insegurança e o medo são medidas não para provocar revoltas, mas para paralisar, impedir qualquer reação. É colocado sempre nesse nível, nesse limite para isso. Se antes se buscava ouro e prata, agora buscam os minérios, abrem hidrelétricas, termoelétricas, monoculturas, e a violência permanece. A normalidade para se eliminar rebeldes, assim como a chamada guerra às drogas. O narcotráfico é a desculpa. Mas o narcotráfico não existe. São os negócios que fazem parte dos modos de acumular/roubar da classe dominante. Não estamos de excessos policiais esporádicos, mas de um modelo de dominação que faz do massacre o meio de atemorizar as classes populares, para que não saiam do roteiro escrito pelos de cima, que eles chamam de democracia. Votar de tempos em tempos e deixar-se roubar e assassinar nos restos do dia. Entramos nessa nova fase em um aprofundamento das discussões. Se antes olhamos para as revoltas e imaginamos a liberdade, agora a gente começa a discutir a concretude dessa liberdade, discutir o território e a criação dessas possibilidades. Um processo que mistura um pouco de solarpunk, imaginação sociológica, um olhar para o passado e a nossa luta presente para a construção do futuro, tá? Esse episódio, ele é extremamente curto.
ele marca o último episódio que a gente vai publicar dessa forma construída para a Caverna do Morcego. Eu decidi manter ele curto justamente porque ele vai encerrar o ano, e eu espero que a gente encerre o ano com esse olhar para a esperança e as possibilidades futuras, tá? Isso quer dizer que nós ficaremos sem episódio? Não, gente. A gente vai ter nossos episódios semanais de férias, tá? Só que esses episódios de férias, eles são só de leitura e discussão. Quer dizer, só de leitura, nem de discussão a gente tem muito. Porque eles são episódios que a gente se propõe mais a trazer leituras que dialoguem com o que a gente construiu esse ano e que abram caminho para o que a gente vai discutir no ano que vem. Tá? São leituras que buscam trazer vocês para essas editoras, para esses debates, para essas discussões, e são leituras que a gente também traz para relembrar nesses últimos anos, nesse último ano, nesses últimos passos, o quão importante foi a parceria com as editoras, beleza? Para que o projeto se mantenha ano que vem, novamente, venho pedir apoio de vocês, porque é isso, ele só se mantém assim. Mas eu queria agradecer desde já a presença geral que se propôs esse ano com a gente a olhar para a América Latina, a pensar a América Latina e projetar novos futuros. E pensar em novos futuros e voltar para a construção que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a nossa jornada seja concretizada. Beleza? A gente vai encerrar por aqui, um episódio realmente muito curto, e é isso. A gente se vê no ano que vem, né? No ano que vem que a gente volta a trocar ideia, embora vai haver coisas durante essas férias, tá? Até mais, um grande beijo. Tchau!